Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estávamos aqui tentando, não fazendo. Como é que vocês estão? Como é que tá a semana de vocês? Quer dizer, uma semana abençoada pra você e sua família, né? Começando a semana agora, para a glória de papai. Vamos adorar aí, olhar. Amém ou não amém? Já estamos aqui, sejam muito bem-vindos, dona Sônia. Cadê o pirão aí pra gente comer? Tudo bem com a senhora? E hoje vamos falar sobre como chegar a Deus. Vamos embora. Ela é rápida, você não quer esperar nada não. E aí, vovó, como é que a senhora tá? Tô enviando aqui pras pessoas. Vai enviando aí também. Chama a amiga pra gente falar sobre Deus. Enviando o grupo da família aí. Vamos lá, a gente vai abrir a Bíblia em Salmos 24, versículo 4. Que é o momento em que Davi, ele pergunta a Deus: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E aí papai responde: aquele que for limpo de mão e puro de coração. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como chegar a Deus, como chegar à presença de Deus, como entrar no Santo dos Santos, como chegar na presença dele, mas não só chegar, mas permanecer. E como ele respondeu para Davi: aquele que for limpo de mão e puro de coração. E é isso, né? Eu tô com muita expectativa para o que o Senhor vai fazer nessa noite na nossa vida. Glória Que possamos abrir o nosso coração, que possamos receber do Senhor toda a palavra, tudo que Ele quer falar com a gente nessa noite, amém? Amém. Enquanto isso eu tô enviando aqui. Vai. Vamos embora! Vamos lá. Quando Deus responde para Davi: aquele que for limpo de mão e puro de coração, o nosso Deus está dizendo: olha, Davi, vê só, quem vai subir ao Santo dos Santos, quem vai ter acesso à minha presença, é aquela pessoa que tem os comportamentos e tem um coração puro diante de mim. Aquelas pessoas que não têm maldade, que as suas intenções em se aproximar de mim não está naquilo que eu posso fazer por elas, nem naquilo que elas podem receber de mim, mas por quem eu sou. Tem uma parte que Davi também fala no capítulo 51 de Salmos, que ele diz que o Senhor, ele não rejeita um coração quebrantado. Se tem algo que o Senhor ama, é quando nós estamos com um coração quebrantado. É quando estamos dependentes dEle e reconhecemos Ele em tudo na nossa vida. E é muito importante a gente viver dessa forma, porque com certeza a nossa vida vai ser muito mais leve. A gente vai se cobrar menos, a gente vai fluir, a nossa vida vai fluir. E dentro dessa palavra aí que nós vamos ser usados por Deus nessa noite, vamos ser instrumentos do Senhor para abençoar a vida de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Cadê o tema aqui, amor? O tema... Desculpa que eu tava... Como chegar a Deus. Esse é o tema de hoje. E aí, como é que chegamos a Deus? A Deus. Como buscamos a Deus? Como encontramos a Deus? São todas essas perguntas que devemos fazer quando não estamos com Deus. É como eu chego, como eu vou, como eu consigo. Tudo isso ele determina o nível de intimidade que eu tô com o Senhor. Muitas vezes a gente
a gente se perde, a gente não se encontra, na verdade, né? A gente não se encontra porque a gente não consegue encontrar ou chegar a Deus. E qual é o caminho que chega a Deus? Esses dias a gente tava, de fato ontem, né? A gente tava assistindo, eu tava mais, né? Assistindo a Paixão de Cristo segundo o Evangelho de João. E eu já tinha ouvido essa frase, e com certeza após esse filme, que está até no YouTube, eu recomendo que assistam, essa frase impactou mais ainda. A frase diz o seguinte, eu ouvi essa frase quando eu estava vindo do Madruga, se eu não me engano, que a frase falou assim: se Jesus pregasse o que nós pregamos hoje, Jesus seria crucificado? Reflete aí. Se eu e você, se Jesus imitasse, ao invés de nós imitarmos a Ele nos imitássemos, Ele seria crucificado? E deixa eu te falar, eu com plena, assim, me perdoe, como dizer assim, me perdoe antes de eu falar, mas me perdoe e ouça de bom grado. É impossível Jesus ter sido crucificado com o testemunho praticamente meu e seu. Por quê? Porque preferimos agradar pessoas do que agradar a Deus. Preferimos chegar próximo de pessoas do que chegar próximo de Deus. Porque a palavra fala que quando chegamos próximos ao Senhor, quanto mais próximo de Deus, mais inimigo do mundo. Então, deixa eu te perguntar, eu e você temos inimigos? Eu e você estamos buscando a Deus e desagradando ao mundo? Ou desagradando a Deus e agradando ao mundo? Jesus, eu fiquei assistindo, na mesma hora, fiquei triste. Eu fiquei triste porque... Sejam bem-vindos todos aí, que Deus abençoe vocês, graça e paz. Olha, nesse momento que eu estava assistindo, para quem está chegando agora, eu estava falando sobre o filme chamado O Evangelho de João, que é tudo que vai falando, a história do livro de João contada na versão dele, que é o discípulo amado, que ele se sentia amado. Não existe o discípulo amado no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, só nele mesmo, porque a gente é aquilo que a gente declara. Mas deixa eu te falar, quando Jesus chegava na frente dos mestres da lei, ele poderia muito bem, por conhecer o coração, falar o que aquela pessoa queria ouvir. Mas Jesus, ele escolhia agradar ao Pai do que agradar às pessoas. A ponto de chegar para o mestre da lei, por exemplo, Nicodemos, e dizer assim: Nicodemos, como Nicodemos, observação, Nicodemos, ele queria tanto agradar as pessoas, ele era um teólogo, ele queria tanto agradar as pessoas que ele foi procurar Jesus à noite, porque à noite poucas pessoas saíam. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente se esconde para as pessoas não ver quando estamos buscando a Deus. Muitas vezes o lugar que estamos, o trabalho que estamos, não pode revelar que eu e você somos cristãos. Então por isso preferimos agradar a eles do que chegar a Deus, do que chegar ao Senhor. E deixa eu te falar, nesse momento Jesus chega para ele e fala: olha, é necessário nascer de novo. E ele, mestre da lei, falava: como pode eu, velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe? E ele fala: eu não estou falando disso. Como você, mestre da lei, não entende o que eu falo? É necessário que você seja batizado. É necessário que você tenha um encontro comigo. E deixa eu te falar, a conversão de Nicodemos demorou muito mais do que, por exemplo, a conversão da mulher samaritana.
A mulher samaritana, ela quando teve esse encontro com Jesus, Jesus mostrou a ela, primeiro, Jesus foi até ela. Ela era pecadora. Muitas vezes Jesus vem até nós porque ele diz, buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então Jesus nunca saiu do meu e do seu lado. Ele sempre está à nossa busca, porque Jesus fala que as ovelhas que o Pai deu a ele, nenhuma vai se perder. Não vai ser eu e você que vamos se perder, porque quem vem a ele, de maneira alguma, ele o lançará fora. Então, os irmãos, deixa eu te falar, quando ele chega para a mulher samaritana e ele tem esse encontro com a mulher samaritana, ela foi ao meio-dia, sabe por quê? Porque ela não queria encontrar com ninguém. Não queria encontrar com ninguém, mas Jesus já tinha um encontro marcado com aquela mulher. E muitas vezes parece que eu e você desacreditamos das coisas, mas Jesus ele está no controle. E para dizer que Jesus está tão no controle das coisas, que ele mandou que os discípulos saíssem de perto e fossem todos para um só lugar comprar mantimento. É porque o encontro que ele quer ter comigo e com você é individual. Mas para isso, temos que chegar a ele. Aquela mulher, ela determinou o horário e ela determinou a ação, o movimento. E Jesus encontrou no caminho. Jesus encontrou na fonte. É isso mesmo, Jesus sempre encontra a gente na fonte. E estamos indo direto para a fonte ou não? Então aquela mulher, deixa eu te falar, quando ela teve aquele encontro com Jesus, Jesus disse assim, dai-me de beber. Ele tirou ali agora um paradigma que muitas vezes nós temos, uma coisa chamada orgulho de pedir. Porque para pedir é difícil. A gente bota logo o nosso ego lá em cima de imagina Jesus, eu sou judeu e ela é samaritana. Mas Jesus não liga para isso, quem liga é eu e você. Eu e você que liga se a pessoa é de um estado, se é de outro, se ela é rica, se ela é pobre. E é isso. Mas Deus não quer saber, Deus não faz acepção de pessoas. Então, nesse momento, ele chegou para a mulher samaritana e disse, dai-me de beber. Ela agora estranha. Ela estranha. Porque ela fala assim, como tu, judeu, fala comigo que sou samaritana? Ela bota assim, que judeu e samaritano não se falam. E nesse momento eu quero te dizer que é naquele momento que ele diz, não nos falamos. Mas Jesus disse, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pediria a ele. Deixa eu te falar, Jesus, ele marca o encontro. Jesus sabe que eu e você somos pecadores, mas ele já está com tua e a minha bênção preparada. A questão é se vamos dar ou não de beber. Se vamos ir ou não. Se vamos abrir um... Vê só, aquela mulher samaritana, ela foi a primeira evangelista. Ela não queria ir ao tanque porque naquela hora não tinha ninguém. Ela queria ir naquela hora, não tinha ninguém. E agora quando ela sai de lá, o que é que ela faz? Ele fala assim, vai chamar teu marido? E ele diz, eu não tenho. Ela diz, eu não tenho marido. E ele fala, disseste bem, tu não tem marido. E o que tu tem não é teu. Deus estava falando assim para ela que, olha, filho, tu tem algo que está te atrapalhando. Que até então, se tu não tiver um encontro comigo, isso ainda vai ser uma barreira para tu. Porque se fosse outra pessoa, ela diria, eu tenho um marido, eu sou casada, eu sou casado. Uma pedra de tropeço. E aquilo estava empatando ela de chegar a
Deus. E ela fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ele fala: a água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. E deixa eu te falar, meus irmãos, é essa água que Deus quer dar para mim e para você. Algo que jamais a gente vai ter sede ou vontade para buscar fora. Porque o que Ele já deu, já é o suficiente. Já é o suficiente. Você nunca mais terá sede. Nunca mais terá fome, porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Naquele momento, houve uma conversão. Aquela mulher que não falava com ninguém, o que foi que ela voltou fazendo? Ela voltou falando para todo mundo que achou o Messias. Porque é impossível eu e você termos um encontro com Jesus na fonte e não sair de lá transbordando. É impossível. É impossível a gente ir atrás dele. E ele fala: eu pego o teu jugo que é pesado e me dá, troca com o meu, porque o meu é leve. Mas a capacidade que ele tem de transbordar na minha e na sua vida, ele é incrível. Não limite um Deus ilimitado. Não ache que é normal a pessoa ter um encontro com Jesus e ficar do mesmo jeito. Não há transbordo. Esse rio não está fluindo. Ele fala que seremos um rio de águas vivas. Esse rio está aqui, ó, no meu e no seu coração. Se está no meu e no seu coração, o que é que estamos fazendo com esse rio? O que é que estamos buscando nesse rio? Essas pessoas estão vindo se lavar nesse rio? Ou esse rio está sujo? Esse rio é eu e você. Esse rio é quando a gente para de fazer a vontade do Senhor e faz a nossa vontade, colocando pedras, retendo o que Ele deu. Se retemos o que Ele deu, quem somos nós? De graça Ele me deu, de graça Ele lhe deu. E existe um monte de pessoas sedentas por essa água que flui dentro de mim e de você. E o que vamos fazer, meus irmãos? Como vamos chegar a Deus se não conseguimos amar o nosso irmão? Como conseguiríamos chegar a Deus se não conseguimos reconhecer e amar os nossos inimigos? Como é que amamos nossos inimigos? Olha, assim como Cristo nos amou. Que mesmo sem merecer, porque parece que eu e você somos melhor que as outras pessoas que erram. É impossível chegar a Deus com o coração endurecido. É impossível chegar a Deus com o coração sem liberar perdão. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, como é que eu vou chegar até Ele se eu não amo? Esse tema foi o meu amigo aí, ó, Sérgio, que nos falou como chegar a Deus. E na live anterior nem falamos sobre isso, mas Deus tinha um encontro tão preparado para a gente que Ele fez com que a gente vivesse alguma coisa para que o Espírito Santo revelasse isso no nosso coração. Isso está sendo ministrado para mim. E eu creio que para ela também. Mas é como chegar a Deus. Dá para chegar a Deus sem perdoar o próximo? Dá para chegar a Deus com mentira? Dá para chegar a Deus com julgamento? Dá para chegar a Deus sem querer realmente ter empatia com seu irmão? Quer que eu te fale sobre um irmão? O irmão que não perdoa é aquele que é orgulhoso, que quer tudo para ele, que se acha merecedor de tudo, achando que Deus é ilimitado, é limitado.
Vou te falar sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Eu vou resumir só para falar sobre o irmão. O filho pródigo, ele é um pai e 2 filhos. O pai e 2 filhos. Um filho mais novo, é sempre o mais novo, ele vai e pega tudo. Sabe por quê? Porque o mais novo, o mais velho que está antigo, isso vamos falar de irmãos. O irmão que está há mais tempo na igreja, ele se acha mais merecedor do que quem chegou agora. Então, esse mais novo pegou tudo o que queria e disse: Senhor, Pai, me dá o que é meu, que eu vou embora. Vou viver minha vida. Vou aí curtir a balada, vou encher a cara, vou fazer o que for, porque o dinheiro é meu. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Ele sem saber, mas o nome disso é livre-arbítrio. Deus não quer que ninguém esteja perto dele sem querer estar perto dele. Então, ele dá o pai, sabendo do amor que ele sente, porque o pai, ele poderia dizer muito bem, vai, sem nada. Mas ele deu o que era do filho. Porque o pai sabia que quem produziu foi ele. Então ele tinha ainda um processo. Então as pessoas só queriam a migalha. Muitas vezes entramos em algo onde existe um processo, existe uma promessa ali, mas só queremos uma bênção. Pegamos essa bênção e vamos embora. É muito melhor viver com a migalha do que com um banquete. Não, meus irmãos, não é isso que Deus quer. Quem trocou uma migalha, trocou o banquete por uma migalha, foi Esaú com Jacó. Então, ele pega voltando para o filho pródigo, ele dá tudo que tem. Agora ele vai viver a vida que ele quer. Eita, a vida que queremos, né? Cheio de dinheiro, novo, sem os pais perto, sem um princípio, sem um mandamento, sem uma lei, sem quem nos julgue. E agora vamos para onde? Para o mundo. O mundo jaz do maligno. E nesse momento ele pega agora e fala: vamos para lá? Gastou tudo. Por quê? Porque não existe riqueza sem sabedoria. E não existe sabedoria sem buscar a Deus. Porque Jesus é a própria sabedoria. O Espírito Santo é a própria sabedoria. O fruto do Espírito Santo. Então, nesse momento, ele foi-se embora e ele agora desejou voltar para casa. Quantas vezes tem irmãos querendo voltar para casa depois de ter se arrependido, mas ele está com vergonha. Isso mesmo, está com vergonha. Só que maior é aquele que nos recebe. E ele vai agora e diz assim: meus irmãos, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele: pequei contra Deus e pequei contra ti. Deixa eu falar uma coisa sobre essa ordem. Pequei primeiro contra Deus. Então o primeiro pecado é com Deus. Eu me arrependo primeiro com Ele. Então quando eu me arrependo com Ele, eu agora sou amável. Eu amo o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu vou amar a mim mesmo. Então ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E nesse momento ele volta para casa e diz: Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas deixa eu te falar, o pai nesse momento ele volta. Nesse momento ele busca, ele abraça, ele beija, ele dá uma sandália nova. Ele dá tudo que o seu filho merece. Sabe por quê? Porque esse pai, ele tem figura idêntica. Ele é relatado essa parábola que ele é o Senhor. Quando voltamos para casa, arrependido, destruído, achando que não vamos mais
voltar ao lugar. Como vamos chegar ao Pai? Deixa eu te falar, só dá para chegar ao Pai arrependido. Nesse momento, quando ele chega arrependido ao Senhor, ao Pai, e ele diz assim: filho, que alegria! Chamou os servos e falou assim: dá um banho. Ele já deveria estar fedendo. Sabe por quê? Porque quando a gente está no mundo sem a proteção do Pai, a gente fica sujo. A gente se perde. A gente se suja na lama. Lembra? Ele desejou comer a comida dos porcos. E quantos filhos hoje estão comendo comida de porcos, lavagem, porque não se arrepende? E pior ainda, é quando existe alguém que está dentro que não quer que a gente volte. E aí nesse momento, quando ele volta, ele fala: eu quero ser um empregado. Ele fala: não. No reino do Senhor, quem é filho e pai é pai. Lá todo mundo é filho. Quem tem identidade de filho, ele não é escravo, a não ser que ele aceite. A não ser que eu e você aceite. Mas se nós somos filhos, temos nossa identidade firmada no Senhor, que somos imagem e semelhança de Cristo, e com Ele podemos todas as coisas, louvado seja o Senhor. Amém. Porque nesse momento, quando ele volta para casa, o pai fica feliz, mas quem fica chateado é o irmão. Será que você lembra de alguém agora? Esse irmão que você lembrou, que eu lembrei, que você lembrou, é ele que está precisando de ajuda. Porque ele acha que o reino é limitado. Ele acha que o reino é só dele. Isso é egoísmo. Isso é religiosidade. Isso é achar que Deus é limitado. Então quando chegamos a Deus, deixa eu te falar, Ele já liberou todas as coisas. Não existe briga entre irmãos, não. Só que nesse momento ele falou assim pro pai: pai, eu já estou aqui há tanto tempo e o senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Eita, que eu fico só pensando nisso. E o pai olha assim e fala: filho, tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui é teu. E se isso tudo aqui é teu, se isso tudo aqui é teu, por que tu está preocupado com o teu irmão? E eu faço essa pergunta para você. Se tudo que Deus te deu é teu e meu, por que preocupamos com o que Deus vai dar ao nosso irmão? Ele fala assim: o teu irmão que estava morto agora ressuscitou. Agora ele está com vida. Agora ele voltou para casa. E é hora de abraçarmos ele e não julgarmos ele porque ele saiu. Não importa. Não importa. E até quando a gente vai querer chegar a Deus se a gente não consegue nem aceitar o nosso irmão? Como é que a gente vai chegar a Deus se a gente não chega nem no nosso próximo que está precisando de um abraço? Mas é mais fácil julgar. Mas é mais fácil dizer que ama sem atitudes. A Bíblia fala que a fé sem atitude, a fé sem obra é morta. E se a fé sem obra é morta, como eu e você dizemos que amamos a Deus e odiamos o nosso próximo, e odiamos o nosso irmão, e fazemos acepção de pessoas, e não buscamos mais a Deus, e não encontramos mais a Deus? A Bíblia fala, para você ter uma ideia sobre perdão, que ele fala: olha, a gente não liga tanto, vou botar a gente, tá bom? Vou me incluir no meio aí. A gente não liga tanto para dinheiro. A gente tantas vezes acha que igreja só tá por igreja por conta de dinheiro. Quando chega na hora do dízimo a gente nem olha. Porque fala assim: eu nem quero chegar perto. Então, Jesus fala que, olha, se tu e eu tivermos algo contra o seu
Irmão, e na hora de ofertar, você lembrar disso, deixa a tua oferta ali. Ela não vale de nada. Vai perdoar o teu irmão. Eu não sei como é que vocês veem isso. Eu vejo de uma forma que eu falo, Deus só foca no que é importante. Jesus só foca no que é importante. E aí? Como é que a gente não liga, acha que dinheiro é tão importante? Ele fala, olha, se tu não perdoar o teu irmão, nem tuas orações é ouvida. O céu fica fechado com bronze. E aí? Meus irmãos, busque primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas? É tudo aquilo que não é importante. Vê se, só para ver se a gente entende mais fácil. Tudo aquilo que não é importante. Porque primeiramente buscamos a Ele. Lá em Deuteronômio vai falar que as bênçãos do Senhor correm atrás da gente. Quando estamos fincados com o foco no Senhor. Porque se preocupamos tanto em o que o outro está fazendo. Se o outro está servindo ou não. Se o outro está falando ou não. Se o outro está doando ou não. Se o outro está dizimando ou não. Ei, tu sabe o que é que o outro está fazendo? Mas é mais fácil julgar. É mais fácil diminuir. O exemplo, é mais fácil fazer ou deixar de fazer? É mais fácil deixar de fazer. Amém? Vou deixar agora o meu amor falar. Glória a Deus. Nossa, meu filho, vai, hein? Deixa Deus falar através dela agora. Eu tô sentindo a energia aqui, a frequência aqui. Ai, meu Deus. Louvado seja o Senhor, rapaz. Glória a Deus. Só me vem na mente, inclusive como ele começou, a gente tá assistindo Gênesis, é a novela da Record, e é muito massa, velho, muito massa mesmo. E a gente percebe qual era a importância de Deus. Na verdade, eu quero até perguntar pra vocês, qual era o plano inicial de Deus quando criou tudo em 6 dias? Qual era o plano de Deus? E a Bíblia vai dizer que Deus ele se encontrava com Adão e também com Eva. Tinha aquele relacionamento íntimo, eles andavam juntos, ou seja, o plano inicial de Deus é ter intimidade e relacionamento com os seus filhos, Amém. Que é a sua imagem e semelhança. Porém, por conta do pecado, os seus filhos foram separados dele. Foram separados da sua presença. E o pecado, minha gente, é a única coisa que nos separa da presença do nosso Pai. A única coisa. E esse é o plano inicial de Deus. E por causa de Jesus, esse plano inicial voltou. Sendo que voltou muito melhor, né? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar para vocês. Glória a Deus. Ei, se você crê que Jesus já preparou um lugar para você, se alegre. Aleluia. Tenha paz no seu coração, porque tem um lugar lá na mansão celestial. Glória a Deus. Onde as ruas são de ouros. A rua é de ouro. Aquilo que às vezes a gente dá tanto valor aqui nessa terra, lá no céu vai ser onde a gente vai pisar. Aleluia. Então o que eu quero te dizer nesse momento é que o plano inicial de Deus voltou. Glória a Deus. Por conta de Jesus. Através do sangue de Jesus lá naquela cruz do Calvário, que purifica o nosso pecado, que nos tira toda a culpa, que tira toda a aflição, nos trazendo a paz de Deus, do nosso Pai, que excede todo entendimento.
Louvado seja o Senhor. E se tem algo nessa noite tirando a tua paz, tirando a tua alegria, tirando a tua fé, a esperança de que sim, dias melhores virão, de que sim, nós somos estrangeiros e estamos aqui de passagem sim, porque o nosso lugar é na mansão celestial. Não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos, todo estrangeiro que chega lá recebe o Green Card, que é o cartãozinho de visita. E eu costumo dizer que quando aceitamos a Jesus, recebemos o nosso Gold Card, que é o nosso cartão de ouro. Que é através dele que vamos entrar lá na mansão celestial. Amém. E se por algum momento nós nos esquecermos que somos estrangeiros, que estamos aqui de passagem, por favor, lembra do Gold Card. O Gold Card é: eu sou estrangeiro, eu estou aqui de passagem, eu não sou daqui. Aleluia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre guardar o sábado. E eu estava falando com essa pessoa que todos os dias a gente se relaciona com Deus e é necessário sim que a gente guarde um dia na semana para desfrutar da terra, pra gente descansar também, porque Deus, ele fez tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, ou seja, ele desfrutou. Embora que quando ele estava criando o mundo, ele estava dizendo, isso é bom. Deus estava dizendo, isso é bom. Isso é muito bom. Ele já estava desfrutando. Quando foi no 7º dia, ele só desfrutou de tudo que ele fez. E eu tava falando com essa pessoa que é necessário sim que a gente tenha um dia pra gente desfrutar, pra gente descansar. Até porque lá no céu, se a gente não consegue guardar um dia na semana pra fazer isso, pra desfrutar, pra descansar, pra se conectar mais com o nosso Pai, pra se conectar com as nossas famílias, que sim, são criaturas de Deus, e quando nos conectamos com as criaturas do Senhor, seja a pessoa, seja o mar, seja a natureza, o céu, qualquer coisa que o Senhor criou e nos conectamos com essas criaturas dele, nos conectamos automaticamente com ele. E é importante a gente pensar que se eu não consigo guardar um dia na semana para me conectar com meu Pai, mais ainda, como que eu quero desfrutar da eternidade? Não faz sentido eu querer passar a minha vida toda com Deus se eu não consigo passar um dia, uma semana, se eu não consigo ter Ele como prioridade na minha vida. E não pelo que Ele faz, não pelo que Ele tem para me proporcionar, mas por quem Ele é. Aleluia. E acredito que entendendo isso, como chegar a Deus com um coração dependente, com um coração quebrantado, com um coração que reconhece o Senhor em tudo, que é grato, um coração que é humilde, um coração, como o meu amor falou, perdoador. Um coração que não está apoiado nos seus próprios interesses ou no seu próprio entendimento, mas apoiado no Senhor. E eu sei que é difícil, eu de verdade sei. Porque se tem uma pessoa que é teórica, minha gente, aqui está. Vocês percebem que enquanto que eu tô aqui falando sem o instrumento de Deus, eu busco mais teoria, o Mário ele é mais prático, ele é mais exemplo, ele gosta mais de trazer para o nosso cotidiano. E eu tenho um pouco de dificuldade disso porque eu sou bem teórica de verdade. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes eu quero me apoiar no meu próprio entendimento, eu quero me apoiar na força do meu braço, e às vezes eu esqueço que eu tenho que depender dele. E por isso que eu tô dizendo que eu sei o quanto é difícil a gente colocar o nosso coração em Deus todos os dias. A gente dizer, Pai, eu realmente sou dependente do Senhor. Eu realmente vou me jogar nos teus braços e eu sei que eu estou seguro. A palavra de hoje é se esvaziar.
de nós mesmos. E deixar que o plano inicial de papai se estabeleça na nossa vida como prioridade e todos os dias. Qual é o plano inicial do nosso pai? Intimidade com ele, relacionamento com ele. E como que eu vou me chegar a ele? Através do sangue de Jesus, porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E além de nos purificar de todo o pecado, ele sara as nossas feridas, ele traz a paz que excede todo entendimento, ele traz conforto ao nosso coração. Amém. E como a gente já falou, tendo um coração puro, um coração quebrantado, um coração que entende que sozinhos não vamos conseguir. Somos totalmente dependentes do Senhor. Totalmente. E reconhecendo isso, com certeza nós já chegamos a Ele. Com certeza Ele nos recebe de braços abertos, porque Ele diz: este é o meu filho, esta é minha filha em quem eu tenho prazer. E esse é o desejo do nosso coração. É que o Senhor nos receba, que o Senhor nos acolha de tal forma que a gente se sinta seguro, de tal forma que a gente não precise procurar em pessoas, nem lugares, nem em coisas, nem em nada. Porque nele tudo é suficiente. Porque nele encontramos tudo o que precisamos. Amém? Glória a Deus, rapaz, glória a Deus. Fala aí, o que tá se passando na cabeça de vocês? Qual foi o maior aprendizado? Porque a gente aprende com vocês, a gente aprende no dia a dia, a gente aprende com o que faz sentido para mim. Um exemplo, quando Deus fala conosco, a gente fica pronto para transbordar. A verdade é essa, não faz sentido pra gente, Se Deus fala com a gente retém isso. Se um irmão erra com outra pessoa, ou se um irmão erra comigo, não é sobre mim e o meu irmão, é sobre eu e Deus. Então a palavra fala que quem muito perdoa, muito ama. Então, da forma que perdoamos, seremos perdoados. Então, isso tudo, ela acabou de falar, é quando nos esvaziamos de nós e deixamos que o Senhor guie nossos passos. É fácil? Claro que não é. Mas é possível, é real. Então é para mim e para você. Quando a gente decide, tudo na nossa vida é escolha. Então, a gente dá sim para umas coisas e não para outra. A gente dá sim para alguns perdão, não para o outro. A gente diz sim para algumas a voz do Senhor e às vezes a gente diz não. Agora, quando a gente diz não ou sim, tudo depois existe uma consequência. Qual é a consequência que você está escolhendo? Qual é a consequência que eu estou escolhendo? A consequência do sim para Deus e não para os homens, ou o sim para os homens e o não para Deus? Porque tudo é isso. Desde o início, quando a gente... Vou pegar só um gancho aqui, quando foi Gênesis, aí eu fiquei curioso, né? Quando a mulher foi comer o fruto, e nesse momento, um exemplo, eu imagino um exemplo, eu acho que é o Espírito Santo, tá bom? Diga assim, porque eu quando começo a ler a palavra, eu começo a imaginar as coisas assim. Por exemplo, eu não acredito que a cobra falou com Eva uma única vez e ela errou. Eu não acredito. Por quê? Porque toda traição existe intimidade. Onde encontro isso? Quando Jesus foi traído por Judas, Judas não estava longe. Então,
Eu pego sempre o exemplo de Jesus. Então, naquele momento, eu creio que ela falou mais de uma vez. A cobra era astuta, como Deus falou. A cobra era astuta. Então, só que quando ela pega o fruto e dá a Adão, ela come e dá a Adão. E no filme, na novela, Adão fica olhando. Nesse momento, é um momento de realmente, vou dizer assim, que a gente começa a pensar. É o Espírito Santo, ele transbordando, assim, falando ao nosso coração. E quantas vezes estamos próximo de fazer algo errado e o Espírito Santo, ele dá aquela pausa, dá aquele tempo, porque o Kairos é diferente do Cronos, o tempo de Deus é diferente do nosso, então ele dá aquele intervalo para eu e você pensar. E quando é nesse momento, a gente fala assim, eu vou fazer. Eu acredito que nesse momento, quando Adão comeu, ele decidiu fazer isso. E nesse momento, ele entende, é quando Deus fala. Por que Deus não falou antes? Porque quando a mulher falou, quando a mulher comeu, Deus não falou? Porque a palavra, Deus falou para Adão. E Adão falou para outra pessoa. Adão que falou para Eva como era o sistema do Jardim do Éden. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus fala conosco e a gente fala para outra pessoa, olha, foca no que Deus falou, não no que a outra pessoa fez. Porque se focarmos na que a outra pessoa fez, a gente peca. Então o pecado só entrou no mundo não por Eva. Eva seria expulsa. E Adão continuaria. Mas o pecado só entrou por Adão, porque a palavra estava sobre ele. Então, deixa eu te falar, nesse momento ele não escolheu perdoar Eva de primeira. E eu digo assim que quando ele perdoou foi quando ele decidiu ter autorresponsabilidade. Foi ele que errou. E nesse momento, não se preocupe, que enquanto tiver a identidade de Adão, a identidade de Adão vai dizer assim, foi a mulher que me deste que fez eu pecar. Agora, quando temos a identidade de Jesus, fazemos, olha, nós amamos a Ele porque Cristo nos amou. Enquanto a identidade de Adão culpa, a identidade de Cristo ama. Amém. Quem vamos escolher? Lembra? Tudo é uma escolha. Tudo é o que decidimos fazer. Decidimos amar? Decidimos perdoar? Ou decidimos julgar? Criticar? Falar? Amém? Amém, glória a Deus. E revisando, como chegar a Deus? Através de Jesus. Porque através de Jesus nós conseguimos acessar o plano perfeito inicial do nosso Pai. E qual é esse plano? Intimidade, relacionamento. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso mais de sumo sacerdote para poder ter acesso à misericórdia e à graça de Deus. Agora, através de Jesus, que é o sumo sacerdote, se tornou nosso sumo sacerdote, eu consigo, eu mesma, entrar no Santo dos Santos. Aleluia. E ali, quebrantado, com meu coração quebrantado, eu consigo acessar o coração de papai. Isso. Então, primeiro, Jesus. Através do sangue de Jesus, eu consigo acessar a presença dele. Segundo, ter um coração puro, um coração limpo, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que está disposto a fazer a vontade de Deus e não as suas vontades. Um coração que é quebrantado, limpo, puro. E como que eu aprendo a ter esse coração? Através do Espírito Santo de Deus.
Através do Espírito Santo nós conseguimos ter os frutos dele e conseguir viver no centro da vontade de Deus. Amém. Como o Romário falou, perdoando, ajudando, amando, servindo as pessoas. Não só aquelas que nós amamos, mas também aquelas que temos uma dificuldadezinha. A Bíblia fala, né, que se fazemos o bem só para quem nos faz, quem somos nós? Que diferença há de mim e de você daqueles fariseus? Amar quem nos ama é muito fácil. Quero ver um cristão amar quem vos odeia, quem vos persegue. E amar quem não conhece também. E servir as pessoas com um olhar de compaixão, um olhar de Jesus mesmo para as pessoas. E é isso, né, meus amores? Olha. Claro que existem outras formas de nos chegarmos ao Senhor. E se vocês quiserem comentar também, fiquem à vontade para trazer aí a palavra que o Espírito Santo colocou no seu coração. Transborde também. Estamos aqui para receber do Senhor, amém? Amém. Olha, seu Sérgio falou assim, ó, eu vejo assim, quando perdoamos, somos libertos de uma prisão que está nos matando. Vê como isso é forte. Também. Quando a gente tá com um perdão preso, a culpa não é exemplo. Vamos falar de culpa. Ou vamos falar de algo que está atrapalhando. Não atrapalha nem quem devemos perdoar, mas está atrapalhando nós. Por isso que eu falo muito sobre perdão, ele como se fosse uma montanha. A montanha você tem um foco, um objetivo, o alto. Olho para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu estou olhando para o alto. Então quando eu olho para o alto, eu vou agora chegar até ele. Imagina agora você subir uma montanha com uma bolsa cheia de falta de perdão, com cada pedra desse tamanho nas costas. Como você vai chegar a Deus? Sabe por que não chega? Porque você cansa. Todo mundo, em um certo tempo, o corpo do ser humano, ele é tão limitado que ele não consegue, por um peso que seja, suportar tanto tempo em subida, em rampa, seja o que for. Então, imagina que é uma pedra de 20 quilos. 20 quilos no começo é leve, né? Deixa isso pra lá. Isso aqui tá leve, dá pra eu... Oxe, olha, chega, eu tô correndo. Passou 5 quilômetros, essa pedra já não tem mais 20 quilos, não. Passou 25 quilômetros, essa pedra não tem somente 20 quilos mais, não. Então, ou tu solta ela, ou tu para. É uma escolha. Tudo na nossa vida é escolha. E é isso, meus amados. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa? Quer fazer pergunta? A pergunta acessa ao Pai. Ali, quem faz pergunta realmente tira a dúvida. Então, o que é que vocês acharam aí? Vocês se sentiram abençoados? Que Deus seja louvado através da vida de cada um de nós. Que nós continuemos transbordando e falando do amor dele. Porque é impossível ter um encontro com Deus e ficar do mesmo jeito. É impossível. É impossível. Então, não se cale por conta de pessoas. Isso é a mesma coisa, gente. Muitas pessoas, elas ficam comparando o relacionamento que a outra pessoa tem com Deus. E às vezes até se acha indigno de entrar na presença de Deus porque talvez não esteja falando, fazendo, enfim, não tem as mesmas coisas, não sabe falar, não sabe... Enfim, N coisas, abobrinhas que coloca na cabeça e acaba limitando o relacionamento com Deus. Então eu quero falar pra você que se compara. Deus, ele tem relacionamento íntimo com cada um de forma diferente. Deus, ele sabe da forma que você fala. Deus, ele sabe da forma que você gosta de se gesticular, enfim. Deus, ele sabe do nosso coração, até porque ele olha pro nosso coração. Então, não compare o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus e fique se menosprezando, enfim, não se compare, tá bom? Também não se cobre. Você
nós não somos perfeitos, temos as nossas fraquezas sim, temos as nossas falhas sim, por isso Jesus veio, para que a gente seja liberto, seja livre de toda a culpa, de todo sentimento que nos aprisiona. Então eu quero te dizer nesse momento, seja leve, seja livre de todo pensamento errado, de todo sentimento Em nome de Jesus. que te limita de chegar a Deus. Jesus, ele já pagou o preço para que a gente tenha acesso à presença do nosso Pai. Então, vamos pegar esse acesso e desfrutar dessa presença todos os dias. Amém. O nosso Pai, ele ama estar conosco. Então, vamos todos os dias desfrutar dessa presença do nosso Pai. Glória a Deus. Sem cobrança, sem comparação. Nós precisamos ir do jeito que nós estamos, mas é claro que nós, pela misericórdia de Deus e pelo favor do Espírito Santo do Senhor, nós não continuamos o mesmo. Somos transformados todos os dias em Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Olha aí, ó. Voltou assim, ó. Sou liberto, mas tinha maior dificuldade de perdoar quem me machucava. Glória a Deus, seu Sérgio. Isso mesmo. Que, olha, tia Kátia falando, sou cheia do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória que transborde na vida das pessoas. Que as pessoas hoje, elas têm sede e fome do Senhor. Amém. E só Jesus, ele pode nos ajudar. Amém. Olha, Deus usa nós, aqui, ó, e todas as pessoas que estão aqui conosco. Amém. Para ajudar com palavras, exatamente, seu Sérgio. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Sim. Que a gente continue diminuindo, que Ele cresça. Em nome de Jesus. E que a gente consiga, todos os dias, e mediante as dificuldades, que Ele falou que no mundo teremos aflições, e teremos mesmo. E quando menos esperamos, são dos nossos irmãos. Porque os nossos irmãos estavam com ciúmes, estão com ciúmes, não estão conseguindo focar no Pai. Então eles precisam de ajuda. Nem eles nos julgam, nem nós nos julgamos eles. A gente tem uma missão de avaliar-se a si próprio e amar ao próximo. Esses são as duas coisas que eu faço hoje na minha vida. Antes de eu julgar qualquer pessoa, eu me avalio. Eu estou errado, eu já errei, já pequei, já menti, já fiz isso, faço. Aí digo assim, Pai, me perdoa, porque eu sou erro, eu sou falho, o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo, mas o bem que eu não quero, esse eu não consigo. Então, Espírito Santo, por favor, me enche, porque sozinho eu não consigo. Coloca pessoas, e às vezes Ele coloca pessoas que nós iríamos julgar eles. E lá está o favor do Senhor, está a resposta de Deus. Então, que o Pai continue nos abençoando. Desejo para vocês uma ótima semana. Já é a melhor semana da nossa vida. Glória que a Deus. Deus faça refletir o seu rosto sobre as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Que hoje vocês se sintam amados por Deus e por nós. Que nós continuemos, assim, segunda-feira, novamente, às 9 horas, estamos aqui, convida mais uma pessoa para juntos aprendermos sobre a palavra do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo, meus amores. Amamos muito vocês. Que vocês possam contar conosco. E se precisar de oração, se precisar de uma palavra, estamos aqui para ajudar vocês. Amém? Se tiver pergunta. Até segunda-feira que vem, às 9 horas da noite. Deus Beijo! abençoe.